Olá! Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui mais uma vez para tratar do assunto investimento, como começar a investir. E hoje nós vamos falar do segundo passo para quem quer começar a investir. Voltando lá no primeiro, o primeiro passo é se organizar financeiramente, ter aí o controle das suas finanças pessoais, saber quanto você pode gastar com suas despesas pessoais, quanto você pode gastar com suas despesas essenciais e qual seria o valor ideal para você tirar para investimentos, ok? Hoje nós vamos falar sobre o segundo passo, que é reserva de emergência. Eu fiz uma colinha aqui, então vou olhar para baixo de vez em quando, que é para eu não deixar de te passar nada, ok? Então vamos lá. O que é a reserva de emergência? Reserva de emergência é aquele valor, aquele dinheiro que você vai ter à sua disposição para o caso de acontecer uma emergência com você, um imprevisto, uma urgência, algo que vai te solicitar aí um valor que tem que estar disponível, certo? E por esta razão, a reserva de emergência ela possui as suas características peculiares. Ela tem que ter uma alta liquidez. Ju, o que é uma alta liquidez? Liquidez é o tempo que se demora para aquele saldozinho que você está vendo lá na telinha do seu celular, na telinha do seu computador, aquele saldozinho tá lá, aquele valor, o tempo que ele demora para vir de fato para o seu bolso, para ele virar dinheiro, certo? Então isso é a liquidez. A reserva de emergência ela tem que ter alta liquidez, uma liquidez de preferência imediata, certo? Ela tem que ter um rendimentozinho. É claro que você não vai conseguir um rendimento muito alto na reserva de emergência, porque ele é um dinheiro que tem que estar disponível para você, ok? E ela tem que ter também o maior nível de segurança possível. Não pode ter riscos na reserva de emergência. E um outro fator é a questão da volatilidade. Ela não pode ser volátil. A sua reserva de emergência ela não pode oscilar de preço, ela não pode ficar no negativo, porque você pode precisar dela a qualquer momento e de jeito nenhum que você pode pegar esse dinheiro no negativo, né? A ideia é ter um rendimento e não ter um prejuízo. Dito e esclarecido sobre as características da sua reserva de emergência, a outra pergunta que sempre vem é: qual é o valor ideal para se ter em reserva? Há pessoas que falam que 3 meses, outras dizem que 6, e tem também quem afirma que 1 ano seria uma quantidade de tempo de suprimento ideal, certo? Então, quando a gente fala a respeito de reserva, quando vai falar a respeito de valor de reserva e se associa ao tempo, é fazer o seguinte cálculo. Lá no primeiro passo, você não viu qual é o valor das suas despesas essenciais e das suas despesas não essenciais, que seriam os seus desejos pessoais? Viu, não viu? Soma lá aquele valorzinho, as suas despesas pessoais e as suas despesas essenciais, soma ele e vê o que dá no mês, certo? A partir daí, você vai multiplicar por 12 meses. Então, esse é o valor da sua reserva de emergência. Se a soma das suas despesas mais a soma dos seus gastos pessoais somarem o valor, por exemplo, de R$2.000, o que você tem que ter como reserva de emergência seria algo aproximado a R$24.000, ok? Ok, Ju, eu entendi o que é reserva de emergência. Eu até entendi quanto mais ou menos eu devo ter guardado na minha reserva, mas não entendi o porquê que é um passo que antecede ao investimento em si. Eu vou te explicar. Para você investir, quando você começa a investir na bolsa de valores em ativos tipo fundos imobiliários, ações, fundos de ações, fundos multimercados e demais ativos da bolsa de valores, você está sujeito a uma volatilidade. O seu dinheiro está sujeito a oscilar para mais na valorização das cotas ou na valorização das ações, ou para menos na desvalorização das cotas ou desvalorização das ações. Essa questão de valorização e desvalorização acontece diariamente, todo o pregão, certo? Toda vez que se abre a movimentação na bolsa de valores, tem ativos que se valorizam e ativos que desvalorizam. Se você não tem a sua reserva de emergência montada, você não tem nenhuma reservazinha aí no teu bolso e de repente acontece uma emergência com você, acontece um imprevisto onde vai te solicitar um
um valor, um real, algo que seja expressivo, o que você vai fazer? A primeira coisa que provavelmente você faça é ir lá nos seus investimentos e sacar, fazer o resgate do seu dinheiro que está investido. E se por acaso naquele dia o seu investimento estiver no negativo, se as suas ações, as suas cotas estiverem desvalorizadas naquele momento, você vai pegar esse dinheiro com prejuízo. E a ideia de quem investe é ter lucros e não prejuízo. Não, Ju, eu não vou fazer isso. Eu não vou recorrer aos meus investimentos numa emergência. Se eu não tenho uma reserva de emergência e eu tenho dinheiro investido, eu vou procurar outros meios, deixo o meu dinheiro lá rendendo, né? Essa seria a segunda opção. Quais são os outros meios? Procurar o gerente do seu banco ou ir lá no seu caixa eletrônico e pegar um crédito pessoal com juros altíssimos. De novo, você está tendo prejuízo ao invés de ter um rendimento, ao invés de ter um lucro sobre o seu dinheiro aplicado. Então, é por isso que é essencial que você faça a sua reserva de emergência antes de começar a investir. O que eu, Juliana, faço? Não indico. Eu estou montando a minha reserva de emergência paralelamente com o investimento. Então, eu tiro ali 30% da minha renda, que vai para aquele campo investimento. Se você assistiu ali a nossa primeira aulinha, né, o nosso primeiro tópico, que é a organização financeira, você vai entender o que eu estou falando. Então, eu tiro ali 30% da minha renda, aí eu tiro a metade desses 30%, ou seja, 15%, jogo na minha reserva de emergência e os outros 15% eu uso para investimentos, ok? Então, é algo que você pode fazer. Primeiramente, eu montei ali mais 2 meses, pelo menos, né, de reserva de emergência. E aí, daí em diante, eu comecei a alternar, a dividir o dinheiro que eu destino para investimentos, para formar minha reserva de emergência. Paralelamente, eu vou colocando dinheiro também na bolsa, eu vou investindo esses valores. Por que eu fiz isso? Vou te dar um motivo para que você não saia fazendo aí porque eu faço. Eu estou ensinando uma coisa e fazendo outra? Não, quero que vocês entendam, eu vou explicar. Eu trabalho de carteira assinada, eu tenho uma certa estabilidade na empresa, eu tenho plano de saúde, eu tenho seguro de vida, eu tenho o FGTS que é depositado todo mês, certo? Não tem aí, pelo menos ao que se parece, não tem aí nenhum risco eminente de eu ser mandado embora dentro dos próximos meses, então eu tenho de certa forma uma reserva, ok? Então, eu estou montando a minha reserva de emergência pessoal, mas eu tenho uma reserva de emergência do sistema, certo? Então, é por isso que eu faço isso, é por isso que eu coloco paralelamente dinheiro na minha reserva e aportes em investimentos. Sem mais demoras, vamos lá. Vamos montar a nossa reserva de emergência. Primeiro, aonde vamos colocar? Nós vimos lá que precisa ter uma alta liquidez, precisa ter o máximo de segurança, não pode ser volátil e precisa ter um rendimento, senão a inflação vem e come a nossa reserva, certo? Quais são os locais ideais? Vamos lá para primeiro o queridinho do brasileiro, a poupança. A poupança, ela não tem taxa, ela tem um rendimento de 1,58% ao ano. Chora, bebê. É muito pouco, né? Então, a nossa taxa Selic, a nossa taxa de juros base, né, referência, está baixíssima, o que leva a nossa poupança, a todos os rendimentos de renda fixa a estarem também muito inviável, certo? Então, a poupança hoje rende 1,58% ao ano. Então, ela praticamente deixa de ser uma opção, né? Só se no caso você realmente só confiar na poupança, só para você só serve poupança, então você vai lá e coloca seu dinheiro na poupança e dorme com a consciência tranquila, porque isso faz parte do investimento. Você tem que estar confortável, principalmente em relação à reserva de emergências, ok? A outra opção seria o Tesouro Selic, que vai estar rendendo 2,25% de acordo com a nossa taxa de juro atual, que é de 2,25%, porém você vai ter que pagar uma taxa de custódia para B3 de 0,25%. Então seu rendimento aí já cai para 2%. É muito pouco.
Só voltando aqui, a poupança ela é D0. O que é D0? D fala de liquidez, né? Quantos dias você pode resgatar. A poupança você resgata imediatamente, então ela é D0. Já o Tesouro Selic, você vai ter um dia de carência para fazer o resgate. Você solicita hoje, você só consegue resgatar amanhã, ok? Então, nós temos aí valores de poupança, valores da taxa Selic, do Tesouro Selic, e a próxima opção seria Fundo Selic Simples. Temos aí algumas corretoras que oferecem um fundo de investimento que se assemelha à taxa Selic. Então, eles são até bem interessantes, porque ele vai estar rendendo o mesmo valor da Selic, né, com as mesmas condições, porém você não vai pagar aquela taxa de 0,25, então vai ter um rendimento total de 2% ao ano, ok? É também D0, né? Um exemplo aí de corretora que tem esse fundo é o BTG Pactual, então qualquer coisa você entra lá e dá uma olhadinha, vale a pena. Então falamos de poupança, falamos de Tesouro Selic, falamos de fundos de Tesouro Selic e agora vamos falar dos CDBs e RDBs de banco. Esse é o lugar onde eu coloco a minha reserva de emergência, tá? Então, eu coloco em CDBs de banco, porque ele rende 100% do CDI. É basicamente o mesmo valor da taxa Selic. A taxa Selic está 2,25. Os CDBs, eles vão render 100% do CDI, que é 2,15, né? 0,1% menor do que a taxa Selic. Tem CDBs que pagam menos, então tem que ficar atento a isso. E tem CDBs também que não tem um resgate imediato, então é outra coisa que você tem que se atentar. Sempre que você for buscar um CDB para você colocar a sua reserva de emergência, busque um que tenha D0, ou seja, resgate imediato, saque imediato, e também que pague pelo menos 100% do CDI, ok? Nós temos aí hoje Nubank, que paga 100% do CDI, é D0, inclusive com cartão de débito, cartão de crédito, transferência gratuita, né? Então, assim, são várias facilidades para você fazer o resgate do seu dinheiro. Nós temos outras opções também no mercado, tipo, tem o Banco Sofisa, que está pagando 110% do CDI. Então, eu não sei como funciona a questão de resgate, eu até depois posso dar uma olhadinha e passar para vocês. Tem também o RCI Brasil, que é outro lugar onde eu coloco a minha reserva de emergência. Ele rende até os 3 primeiros meses 104% do CDI, passando de 3 até 6 meses ele vai render a 106%, depois 108%, 114%, até 124% do CDI. Então, para mim é fantástico, para mim é aonde eu coloco. Lembrando que eu coloco em 2 lugares, eu sempre diversifico. Tá? Não importa se é renda variável, não importa se é ações, não importa se é fundos imobiliários, não importa se é a minha reserva de emergência, está sempre diversificado. Para vocês terem noção em questão de diversificação, se eu for no banco para sacar um dinheiro, põe parte num bolso, parte no outro e parte na carteira. Alguma coisa fica garantida, entendeu aí? Pegou? E para complementar esse vídeo, eu quero falar novamente do FGTS. Você sabia que o FGTS, que por muitos e muitos e muitos anos ficou sendo considerado como um rendimento irrisório, como algo meio que ridículo diante da nossa taxa de juros, diante da renda fixa, hoje ele rende mais do que a Selic e rende mais do que os CDBs, que rende 100% do CDI. O nosso fundo de garantia, o nosso FGTS hoje está rendendo 3% ao ano. Então, se você tem aquela opção, né, da sua empresa, se você é assalariado e agora está vindo aí com o governo, né, está vindo aí o acesso ao saque, se você tem a opção de não sacar, é melhor você não sacar. Deixa ele lá rendendo. A não ser que você já tenha a sua reserva de emergência formada e você queira colocar ele em investimentos de mais risco, com mais probabilidade de retorno, maior probabilidade de retorno, então aí sim talvez compense você sacar o seu FGTS. Mas não compensa você sacar seu FGTS para colocar em dessas outras opções que eu deixei aqui para vocês, certo? Então, era isso que eu tenho para falar para vocês sobre a reserva de emergência. Se ficou dúvida, estou pronta para responder e tirar todas as suas dúvidas, né, diante da minha limitada capacidade, diante do meu limitado conhecimento, ok? Então, um grande beijo, fica com Deus.